Boa tarde a todos. Eu sou Oswaldo Bafa, coordenador aqui do Polo do Instituto de Estudos Avançados, que, para quem não conhece, é um instituto que a USP tem, no sentido de fazer estudos prospectivos, enfim, está avançando cenários, né? Essa é uma das nossas atividades. E hoje a gente vai ter a satisfação de ter um debate que há muito tempo acho que a nossa comunidade anseia, que é discutir então a ciência, tecnologia e inovação associada ao desenvolvimento da nossa cidade. Boa tarde. Eu queria agradecer o professor Bafa pelo diferimento de estar participando desse debate. Queria agradecer a presença de todos vocês. Antes de passar a palavra para o professor Dutra, dizer que o EA tem realizado uma série de eventos aqui no campus de Ribeirão Preto. Esses eventos estão disponíveis na página do EA de Ribeirão Preto, para acesso pela internet. São gravados esses eventos e a íntegra deles ficam disponível para quem quiser assistir nessa página, tá certo? Esse evento, em particular, considerando uma interpretação da lei eleitoral um pouco conservadora que nós fizemos, tá certo? Nós não vamos fazer um debate falado, né? Só os palestrantes vão fazer uso do microfone e as perguntas que vocês queiram fazer, nós pedimos para que vocês façam por escrito nessa pasta que vocês receberam. Tem já um formulário apropriado para isso, tá bom? Então, professor Dutra, queria passar a palavra. Boa tarde. Eu tenho muito prazer de estar aqui conversando com vocês, convite do BAFA, nesse simpósio de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento de Ribeirão Preto. E falo aqui como presidente da Academia de Ciências de Ribeirão Preto. Foi com muita satisfação que recebi o convite do professor Oswaldo Bafa, muito digno coordenador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, Polo de Ribeirão Preto, para participar deste simpósio de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento de Ribeirão Preto. Somos, assim, co-irmãos, um no Instituto de Estudos Avançados, IEA, Polo de Ribeirão Preto, outro na Academia de Ciências de Ribeirão Preto, e ambos na Universidade de São Paulo, onde ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade são e precisam ser cada vez mais os temas e as metas das nossas atividades. É, então, mais gratificante tomarmos conhecimento dessa iniciativa ribeirão-pretana do IEA, com a sua experiência e potencial universitário em ciência, tecnologia e inovação, de promover esse encontro, de convidar representantes de governos municipais, que em suas atividades já tenham desenvolvido trabalho na área. Queremos falar do que já fizemos sobre o assunto para discutirmos nossas ideias e juntos elaborarmos e redigirmos esse documento salientando a racionalidade da ciência e da tecnologia existentes e em desenvolvimento contínuo na universidade e a possibilidade de serem cada vez mais utilizados no desenvolvimento e no progresso social do município. Diz a história da Academia de Ciências de Ribeirão Preto que seu objetivo foi o de agregar um conjunto de cientistas, na maioria de professores ou ex-professores da universidade, que desejassem, de forma solidária, contribuir para implementar projetos na área de ciência e tecnologia
na nossa cidade e na nossa região. A Academia de Ciências, portanto, não iria surgir apenas para reconhecer o trabalho dos cientistas de Ribeirão Preto, mas também, o que é muito importante, com o objetivo de estimular o desenvolvimento científico e tecnológico da cidade. Os membros que iriam compô-la deveriam aceitar e propor novos desafios que seriam repassados a toda a sociedade, ajudando-a a se preparar para receber a produção científica disponível. Desejava também criar, por meio de um mecanismo de interação, um novo canal de comunicação entre a comunidade científica e a sociedade civil. Esse canal de comunicação a ser criado foi considerado como altamente necessário para quebrar barreiras que ao longo do tempo foram muitas vezes construídas. Diversas vezes na universidade a gente sentiu um fato assim de não entrar em contato, embora está escrito, nós fazemos ensino, pesquisa e extensão, mas a universidade ficava meio longe da comunidade, né? E eu acho que esse era um dos objetivos nossos e é o objetivo que eu estou entendendo do IEA aqui também. Essa transferência de conhecimentos teria a marca das iniciativas que vieram não só para ficar, como para avançar e expandir-se. É oportuno ressaltar que o espírito que nos animou foi de congregar pessoas de diferentes perfis científicos, mas que, irmanados, desejavam fazer circular o saber fora dos espaços universitários convencionais. A Academia de Ciências de Ribeirão Preto, a CIRP, buscava a interação ciências, cientistas e municípios. E a sua atividade inicial foi demonstrada às autoridades políticas e sociais da existência na cidade, da existência em Ribeirão Preto, de uma academia de ciências que incluía professores, pesquisadores e técnicos do mais alto nível e que se dispunham a colaborar no planejamento e na solução de problemas municipais que em diferentes áreas, como a saúde, indústria, engenharia, tráfego, educação, enfim, das ciências e das artes, nas quais a universidade dispunha de professores e pesquisadores altamente qualificados. Foi conseguido em Ribeirão Preto que o governo municipal criasse um Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, da qual participaram vários professores e especialistas que começavam a discutir assuntos pertinentes. Esse conselho, infelizmente, teve vida curta. Desapareceu depois de alguns meses. Na Câmara Municipal, nós procuramos naquela época, nós visitamos e explicamos aos senhores vereadores os objetivos e os trabalhos que poderiam ser executados em colaboração com a academia. E um dos vereadores apresentou um projeto dando à academia uma função de assessoria à Câmara Municipal em assuntos de ciência e tecnologia. Infelizmente, isso aqui não funcionou de maneira nenhuma. Eu procurei, inclusive, entrar em contato que deu a esse Conselho de Ciência e Tecnologia, ninguém sabia. Não consegui falar com a prefeita, mas os outros não deram notícia da existência deste Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Mas algumas outras iniciativas de interação e interface entre ciência, cientistas e a comunidade na região de Ribeirão Preto, eu tive a oportunidade de participar e vou explicitar de uma maneira rápida, né? Ligadas a nossos estudos, às nossas pesquisas. Eu trabalho na área de nutrologia, que é a nutrição e medicina, na clínica, especialidade que estuda os nutrientes na saúde, na doença e, importante, na prevenção das doenças. Nossos estudos foram realizados procurando avaliar o estado nutricional das crianças
nas creches de Ribeirão Preto. Né? Eles foram realizados aqui em Ribeirão Preto e também em cidades vizinhas, como Pontal e outras cidades daqui. Nas quais, então, nós comprovamos isso no século passado, lá pelo 1980, assim. Né? Eu falo que eu sou formado em medicina no primeiro ano depois da metade do século passado. Né? Vocês verem como é longe, assim, em 1951. Né? Mas esses estudos aqui foram realizados como membro da comunidade científica da Faculdade de Medicina e dessa área de nutrologia com as crianças. Quer dizer, como que estavam as crianças de Ribeirão Preto, as crianças que iam às creches de Ribeirão Preto. E o que fazia a universidade e o que fazia a comunidade a respeito do assunto. Então, nós fomos e procuramos, então, demonstrar esse estado nutricional das crianças e fomos verificar que as crianças estavam bastante desnutridas. Elas tinham uma alimentação má em quantidade e qualidade. Crianças que nasciam com 2,8 kg, 3 kg, depois de 3, 4 anos, elas estavam com 4 quilos. Quando elas deviam ter dobrado e aumentado mais o peso, elas se mantinham assim. Grande quantidade de crianças apresentava esse estado de desnutrição. E que nós, da universidade, então, procuramos, então, fazer esse levantamento e começar a estudar a parte de alimentação. Como se alimentava essas crianças? Em creches sob a responsabilidade das prefeituras, da área de saúde da prefeitura. Então, era muito má a alimentação dessas crianças e elas tinham um quadro que era um quadro característico que era chamado em clínica, em pediatria, de marasmo. Né? De marasmo, quer dizer, com a falta de uma má alimentação em quantidade e qualidade, e especialmente uma má alimentação em relação a proteínas. Né? E, então, isto foi também uma parte do nosso estudo relacionado à parte da comunidade, era estudar a nossa alimentação do brasileiro. E a base proteica da alimentação do brasileiro, das classes mais pobres, era o arroz e feijão. E então nós fizemos uma série de estudos a respeito do arroz e feijão, né, como base de proteína na sua alimentação, como base da alimentação brasileira. E foi interessante, nós achamos, os resultados que nós obtivemos, é que o arroz é uma fonte de proteína bastante boa na sua composição de aminoácidos. Tem quase todos os aminoácidos essenciais, né? Pouco deficiente num deles, lisina e treonina, mas bastante bom. Mas acontece que ele tem pouca proteína. Ele tem 7 gramas de proteína por cento. E, por outro lado, o feijão, que é o companheiro dobradinha, ele tem muito mais proteína, cerca de 20, 22% de proteína, mas, do ponto de vista nutritivo, a proteína dele não era satisfatória, era deficiente e exatamente naqueles aminoácidos nos quais o arroz tinha bom. Então nós passamos, nesses estudos, a estudar essa relação entre o arroz e feijão e mostrando em estudos animais, depois mostrando em gente, em criança, numa unidade de estudos metabólicos que nós tínhamos aqui em Ribeirão Preto, se você pusesse 100% da proteína da alimentação do homem e depois dos animais, nos animais, estudos maiores assim de combinações, mas pusesse 100% da proteína da sua alimentação em arroz
E isso é importante assim no Oriente, quer dizer, o arroz é a base da alimentação deles. Ele é bom do ponto de vista nutritivo, proteico, mas ele é pequena quantidade. E também, quer dizer, se você desse para o rato, quer dizer, como proteína, a parte de arroz, e naturalmente eu forneceria os minerais e vitaminas, etc., o crescimento do rato, comparado com uma proteína padrão, como a do ovo, como a do leite, ele era assim uns 10, 20% menores do que as proteínas padrões. Bom, então nós começamos a pesquisar, nesses estudos de alimentos, a combinação de arroz e feijão. Então fizemos outras combinações que você tinha 90% da proteína do arroz, 10% do feijão, 80 a 20, 30 a 70, e fomos verificando assim que tinha uma proporção de arroz e feijão na dieta que ele era muito bom, era praticamente igual ao do ovo e da coisa. Então era questão de você saber assim. Esses bojões de 20 litros com água e uma solução de sulfato ferroso que dava uma concentração de 10 a 20 miligramas por litro, 10 a 20 miligramas por litro de ferro. E as crianças tinham cada uma sua canequinha, estavam fechadas todas as torneiras da creche e as crianças bebiam essa água. Em 4 meses, de 656%, a taxa de anemia prevalente nessas crianças, medida pela quantidade de hemoglobina no sangue, caíram de 56%, 58% para 20%. E mais 4 meses que nós acompanhamos essas crianças, com 8 meses, só uma criança na creche tinha anemia, e não era uma anemia por deficiência de ferro, mas por deficiência de talvez fatores de ácido fólico ou vitamina B12, algumas das vitaminas que mexem com o metabolismo de nucleoproteína. Então nós estávamos mostrando, então, nos estudos de alimentos, nos estudos de doenças, na prevenção de doenças, numa alimentação adequada, que deve ser em quantidade e em qualidade, que a deficiência de ferro podia ser prevenida. Como depois, por exemplo, já havia sido feito com o flúor, para pôr, então, o flúor na água por causa de cárie dental e tal, e eu queria, então, que trouxesse o ferro. E com isso, a gente entrou em contato, né, com os prefeitos, com vereadores, né, e chegamos até a apresentar, junto com alguns vereadores, uma lei que fosse obrigatória a adição de ferro na água potável para prevenir. Isso até começou em alguns lugares. Aqui em Ribeirão Preto foi interessante que nós fizemos a lei com um dos vereadores e a lei foi feita, passou, que deve ser controlada a gestão de ferro, deve ser feito isso, aquilo. E aí é esse contato que a gente está fazendo aqui, procurando as autoridades e tal. A lei foi feita e foi vetada no Executivo.
porque eu fui falar, mas por que foi vetado no Executivo? Porque ia corresponder a uma despesa de, sei lá, R$1.000 durante um ano para todas as crianças do município. Segundo as normas aí, ela foi vetada. E interessante também, ela foi vetada e volta para a Câmara. Volta para a Câmara e derrubaram o veto. Mas não entrou em ação. Aí eu fui conversar com alguns amigos, né, da Câmara, diz que é assim mesmo, quer dizer, derruba o veto, mas não entra em função. Né? Então, até hoje não tem a função aqui, mas em Pontal fizeram uma lei que você realmente era obrigado, que nas creches você teria à disposição das crianças isso. Então, para nós, é muito importante, então, o fato de que essa associação entre a comunidade científica e a associação e a sociedade precisa existir, precisa realmente funcionar, porque eu acho que é para benefício de todos, para benefício do país. E então, em Pontal, por exemplo, foi uma lei, eu tenho aqui lei número tal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adição de sais ferrosos na água potável fornecida às crianças das creches, escolas e pré-escolas. Mas, infelizmente, isso aí acabou não funcionando. Mas, de qualquer maneira, né, eu quero acreditar que a participação e a colaboração efetiva de pesquisadores, cientistas e profissionais universitários e a criação efetiva das secretarias de ciência e tecnologia em todos os municípios serão da maior importância para o desenvolvimento humano, social e econômico de todos os nossos países. Eu congratulo ao Instituto de Estudos Avançados, Polo de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e apoio integralmente, que tem o apoio integral da Academia de Ciências de Ribeirão Preto a essa iniciativa. Muito obrigado. Bom, agora eu queria passar a palavra ao Antônio Carlos Tobias Júnior, que ele é diretor do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico da Secretaria de Planejamento e Gestão. Não. Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia de São Carlos. Desculpa, viu? Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer em nome do nosso prefeito municipal, professor Oswaldo Barba, ao professor Oswaldo Baffa pela oportunidade de a gente estar aqui hoje em Ribeirão, falando um pouco a respeito da cidade de São Carlos. Eu vou começar a apresentação. Pode até ficar bem à vontade. Não está fazendo sentado? Pode ser. Não, pode ficar à vontade, gente. Porque eu vou ter que clicar algumas coisas aqui, eu vou falando aqui do lado. Bom, eu escolhi 3 experiências da cidade de São Carlos, uma que a gente implantou recentemente, algumas que a gente vem implantando ao longo dos anos, que tem basicamente esse papel, né, de você não só aproximar a comunidade científica. No caso de São Carlos, nós também temos a oportunidade de ter um campus da USP, na verdade 2 campos da USP, uma Universidade Federal, a Unicef, então a gente tem um ambiente científico muito propício, né? Então, ao longo dos anos, o poder público se aproximou dessas instituições e tem desenvolvido várias estratégias para poder transformar isso em negócio, melhoria de qualidade de vida para o cidadão e assim por diante. São Carlos recebeu, no início desse ano, oficialmente o título de Capital Nacional da Tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff fez o decreto, assinou o decreto no qual nomeou a cidade de São Carlos Capital Nacional da Tecnologia. Esse título, ele traz alguns problemas.
boy Elroy. Daughter Judy. Jane, his wife. É claro que isso é uma brincadeira, né? Mas o imaginário de muitas pessoas acham que São Carlos, por ser uma capital de tecnologia, a gente vive na era dos Jacksons, né? Isso cria algumas dificuldades quando a gente se relaciona com outros territórios, se relaciona com outras cidades, né, e regiões do Brasil, e mesmo fora do Brasil, e gera uma expectativa muito grande por parte da população local e uma cobrança. Eu assumi a Secretaria de Ciência e Tecnologia há 8 meses, em janeiro, começo desse ano, e a gente sempre, uma das primeiras pressões que eu senti é a pressão, uma pressão até positiva, que é responder a seguinte pergunta: como que a capital da tecnologia aproxima isso do cidadão comum, né? Como que ela pode permitir que esse cidadão tenha contato com essa tecnologia e com a inovação? Então, existe um compromisso na cidade, tocado pela Secretaria, que é de criar pontes, de criar conexões que aproxime conhecimento científico, né, dos mais diversos tipos de parceiros, né, e da comunidade de uma forma geral. Em abril desse ano, eu tive a oportunidade de participar de um grande desafio. A gente construiu um equipamento público que possibilita, no centro da cidade de São Carlos, a gente tem hoje uma escola de ciência aberta das 8h30 às 5h30 da tarde, de terça a sexta, de terça e sexta à noite e aos finais de semana. O Museu da Ciência, o Mário Tolentino, ele torna acessível ao cidadão que está passando na rua, às escolas de todos os níveis, a família que está de final de semana passeando no centro histórico, no centro da cidade, né, mas que é o nosso centro mais referência. Ele torna a população acessível os conhecimentos básicos de ciência, principalmente física, e mecânica, óptica. Então a gente é com muito orgulho que a gente pode dizer o seguinte, que hoje em São Carlos eu tenho uma escola de ciência aberta à população. Por que uma escola? Os nossos monitores são 20 professores da rede municipal. Então são professores que já tinham a prática de ensinar através do processo lúdico, pedagógico, que foram inseridos dentro do museu. O primeiro passo para materializar esse museu foi aproximar 2 secretarias. O museu ele é gerido pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, mas em parceria com a educação. Então, a educação é um fator primordial. Você trazer os jovens para que eles possam, desde um primeiro momento, ter contato com ciência, para que a ciência faça parte do seu dia a dia, para que ele se envolva com a ciência. Da mesma forma que a atividade esportiva ela é importante na formação do jovem, do cidadão, a ciência também deve ser encarada dessa forma. Então, a gente tem monitores que são professores e através de atividades lúdicas, né, eles passam os conceitos básicos de ciência. Uma outra atividade que uma ação estratégica, foi garantir um compromisso com a sociedade. A Prefeitura Municipal não criou um museu para que a Prefeitura Municipal apenas, né, ou as secretarias envolvidas, tomem as decisões. Nós criamos um conselho gestor formado pela USP, e mais especificamente na USP nós temos em São Carlos o CDCC, talvez alguns de vocês conheçam, né? O CDCC é um grande parceiro desse nosso projeto, lá com o professor Walter, onde o CDCC tem uma cadeira no conselho gestor e a gente pode, a partir da experiência de vários anos do CDCC, trazer essa experiência para dentro do nosso museu. A Embrapa, a UFSCar, a Unicep, o SESC, né, e o Instituto de Pesquisa, o Inova, que o Inova são 4 pesquisadores da cidade que fazem parte desse conselho.
O que isso possibilita? Isso possibilita uma dinâmica muito grande dentro dos espaços. Para vocês terem uma ideia, dentro da Universidade Federal de São Carlos, nós temos lá um departamento que estuda paleontologia. Esse departamento existe há anos, mais de 20 anos. E eles têm uma amostra fantástica de dinossauro, pterossauro, meteorito. Isso estava dentro da Universidade Federal. O acesso da população para dentro da fronteira da universidade é mais difícil. Com essa aproximação e um conselho gestor que tem a própria universidade, o que a gente fez? Hoje, se você for no museu, tem uma amostra com os fósseis, com os meteoritos, no centro da cidade, onde o cidadão comum consegue ir lá e ter acesso àquele conhecimento que às vezes estava o quê? Mais restrito. Tá? E dessa mesma forma, a gente está realizando várias outras mostras que têm esse objetivo, aproximar da população o que é desenvolvido dentro dos centros de pesquisa de uma forma geral. Né? Os números, o museu foi inaugurado 14 de abril, agora desse ano. Nós recebemos, em média, por dia, 250 pessoas. Isso é visita espontânea. Né? A gente não tem uma programação de agendamento, divulgação. 250 pessoas durante a semana. Aos finais de semana, é um público mais família. É aquela criança que passou lá com a escola, que volta com o pai, volta com a mãe. A média é de 300 pessoas por dia. E no período noturno, que é de sexta e terça, a gente tem de 50 a 70 pessoas. A gente considera um número significativo, né, de visitas espontâneas. Já recebemos várias visitas de caravanas vindas de São Paulo, Barretos e outras cidades aqui no raio de 250 quilômetros de São Carlos. Então acho que é um equipamento que tem cumprido um pouco com esse papel da cidade de aproximar a ciência da população. Então essa é um exemplo. Outras atividades que a gente desenvolve é a ciência, que é entendida, né, pela secretaria, pelo nosso prefeito municipal, que a ciência e a tecnologia é a vocação da cidade. Se essa é a vocação da cidade, nós temos que utilizar disso para o desenvolvimento do território. Algumas estratégias que foram implantadas ao longo dos anos, a gente pensa em 3 fatores. Primeiro, você tem que reter. Por esse cenário de USP, Federal, as Embrapas, a gente tem uma grande concentração de mestres e doutores. Né? Então você tem que reter esse talento na cidade, para que ele se torne um empreendedor, para que ele gere emprego e tudo mais. Se a gente consegue reter o talento, facilita muito o trabalho de atrair. O meu dia a dia é receber empresas que estão buscando territórios para se implantar. Empresas do Brasil e de fora, né, de outros países. Quando eles olham os números, o número de pesquisadores que se tornaram empreendedores e ficaram em São Carlos, isso é um atrativo. Além dos indicadores sociais e tudo mais. Tá? Então, basicamente, a estratégia é reter, atrair e desenvolver. São Carlos tem um histórico muito forte de incubadoras. Né? Depois, se for o caso, nas perguntas, eu volto nos assuntos, tá, pessoal? A gente tem um histórico muito forte de incubadoras. Essa é uma incubadora de empresas de turismo. A gente tem uma vocação que é o turismo de negócio. Foi a primeira incubadora de empresas de turismo do Brasil a ser implantada. É um projeto com uma universidade local. Nós temos 2 incubadoras de base tecnológica. O CEDIM, que é gerenciado hoje pela Secretaria Municipal, é uma parceria entre a Secretaria Municipal e o Governo do Estado, e a incubadora do Parque Tec, que é a mais antiga incubadora de empresas da América Latina, né, professor Silvio Rosa. Dentro daquela visão de você conseguir reter o talento. Pesquisador, ter uma pesquisa de fronteira, ou desenvolver um software, ele percebe uma oportunidade de negócio. Aonde empreender? Como empreender? Primeira estratégia que a gente oferece, venha para dentro de uma incubadora de empresas. Isso funcionando hoje já com relativo sucesso. E ainda dentro da estratégia do reter e atrair, nós temos 2 parques tecnológicos. O Science Park,
que é um parque tecnológico que veio da Fundação Parktec, e o ecotecnológico do Dama Encalço. Aí vale a pena fazer um parênteses, são parques com modelos de negócio diferentes. Né? É bom para a cidade, porque você consegue oferecer uma gama maior de possibilidades. No Science Park, você não compra espaço físico. As empresas vêm e locam um espaço. Esse prédio, né, à direita, que é o do Science Park, ele tem quase 3 mil metros quadrados. Nesse momento, ele está 100% ocupado. Ele está com a Leica, que é uma multinacional sueca, mas a Leica Geoprocessamento, com 50 funcionários, e instalou-se há um mês atrás a MDocs, né, que é uma multinacional na área de software israelita, que está com 100 funcionários, vai chegar até 200 funcionários. O ano que vem eles começam a construir mais 3 mil metros quadrados. Tem demanda. Tá? Tem demanda. O segundo modelo é o ecotecnológico do Dama. É um parque industrial, para visualizar, para não conseguir visualizar, é como se fosse um parque industrial onde você compra os lotes, né? Só que ele está dentro do conceito do parque tecnológico. Ele tem os benefícios do programa do governo do estado de parques tecnológicos e, principalmente, ele tem uma parceria entre FINEP, USP e Federal em São Carlos e a Prefeitura. A gente já conseguiu recurso para construir o CITESC. Né? Em termos bem rápidos, o que é o CITESC? É a possibilidade de um empreendedor da área de saúde, vamos dar um exemplo, tem uma empresa que trabalha com desenvolvimento de equipamentos que utiliza radiologia. Se eu monto o meu centro de P&D, eu tenho um custo. Né? E é fundamental que eu tenha P&D para que meus produtos sejam competitivos e tudo mais. Com o CITESC, há a possibilidade de eu fazer uma parceria com a USP, com a Federal, aí no caso com o próprio CITESC, aonde a minha equipe de P&D vai desenvolver pesquisa dentro desse centro que é o CITESC, que lá vai ter equipamentos, vai ter profissionais. Né? Então isso auxilia na transferência de tecnologia para a indústria. São 300 lotes aproximadamente, mais de 90% já está vendido, já foi vendido. Dessas empresas que compraram os lotes, 45% são empresas da área de saúde. Estão muito atraídas por essa possibilidade de troca de conhecimento. Bom, aqui. Massagista de modelos. Não tem associação, não tem sindicato, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem horário, não tem regulamentação. 12, 14 horas de pé. A musculatura da gente fica toda dormente. As europeias gostam muito do meu serviço. Busy, wait. Queria ter um patrão que falasse parabéns. Você atingiu suas metas. Está ali trabalhando atrás de uma mesa, telefone que toca o dia inteiro. O assunto aqui é dinheiro, fama, alface. Eu estou aqui desde as 6h30. Olha aqui, 9 horas da noite. E ainda ficam bravos. Um dia eu acho que eu largo esse inferno. Só uma brincadeira também para descontrair um pouco. Mas o que é importante? Eu, particularmente, sou da área de planejamento estratégico, né, gosto muito dessa frase. Só há vento favorável para quem sabe onde quer chegar. Né? Então, dentro dessa visão, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com as outras secretarias, a gente discute muito com a comunidade local no sentido de criar políticas públicas para que a gente crie melhores condições para os empreendedores, né, e, consequentemente, também para quem mora na cidade de São Carlos, a população como um todo. Nesse sentido, recentemente, a gente construiu uma nova política pública. Até o professor estava falando, eu gravei. Em São Carlos, nós temos um Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia, que é atuante, né,
e atua muito em conjunto com o Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa. E é fundamental para construir essas políticas públicas essa ferramenta que é os conselhos. Porque o conselho ele dá legitimidade ao processo de criação de uma política pública. E muito mais, independente do partido político e do governante que está à frente, quando uma política pública é construída com a governança local, você tem a garantia ou uma certeza maior de continuidade, né? Então, a gente lançou recentemente esse programa, que é um programa de fortalecimento das empresas de base tecnológicas de São Carlos, que foi construído em parceria com o Conselho Municipal de Inovação, o Conselho da Micro e Pequena Empresa. Essa política pública, ela ainda não está formatada, a gente está colocando o planejamento para andar, né? A gente vai avaliar se os nossos objetivos, se as nossas ações foram devidamente planejadas, mas basicamente ele tem o seguinte objetivo, né? Ele tem a seguinte missão. Como eu mostrei para vocês lá atrás, a gente tem uma preocupação muito grande de reter os talentos que a cidade de São Carlos tem. E nós temos algo em torno hoje de 250 empresas de base tecnológica. É um número considerável, né? E é das diversas áreas, TI, nanotecnologia, e assim por diante. Então, qual é o desafio que a Secretaria lançou? De tornar a cidade de São Carlos uma grande incubadora de empresas. Para vocês terem uma ideia, existe uma fila hoje em torno de 30 empreendedores que gostariam de ter espaço numa incubadora. O poder público não consegue construir, no nosso caso específico, construir incubadora na velocidade da demanda que nós temos. Também nem é o nosso papel, né? Então a gente acabou desenvolvendo esse programa que reúne 9 ações, onde dessas 9 ações a gente acredita que vai poder atender os empreendedores de base tecnológica, mesmo eles não estando dentro de uma incubadora. Eu vou mostrar para vocês o site, que é a mesma sequência. Está aberto já. Esse é o site da Prefeitura Municipal, né, de São Carlos. Nós criamos, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, criamos um formulário, fizemos uma discussão a respeito de quais os critérios que íamos utilizar no que diz respeito à inovação, né? Disponibilizamos esse formulário na internet, a gente tem divulgado dentro das nossas possibilidades, até em função um pouco do ano, né, um ano diferente. A gente tem divulgado o programa. E o que os empreendedores fazem? Eles entram no site da prefeitura, se cadastram, né, e nós passamos a conhecer esses empreendedores. O que é fundamental frisar? A gente não quer saber nome, telefone, endereço e e-mail. O objetivo da secretaria é conhecer a inovação que aquela empresa desenvolve. Que tipo de produto, que tipo de serviço ele está desenvolvendo e de que maneira a gente pode fazer com que esses empreendedores possam interagir. Então esse site está à disposição, depois que a gente tiver a curiosidade pode estar entrando. Aqui tem o projeto. Eu não vou falar de todas as ações, né? Mas então elas são 9 ações, a 10ª ação são indicadores. Basicamente a gente está mapeando essas empresas. Hoje eu tenho, se der tempo até abro para vocês verem. Eu tenho acho que 60 empresas na minha base de dados. Estamos com 50 dias que o programa foi lançado. A gente tem feito diagnóstico empresarial, cursos de qualificação. É importante citar, nós temos parceiros como Sebrae, USP, Federal, Senac, Fiesp, Ciesp, que ajudam a tocar o programa. Algumas ações de marketing e comercialização. Formatação de um ecossistema para a atração de fundos de investimento e capital. Aí acho que também é importante, vale a pena fazer um parênteses. É um cenário que se aplica a São Carlos, mas se aplica com certeza a outros territórios do Brasil. Você tem boas ideias, boas soluções tecnológicas e você não tem dinheiro. Ah, mas o dinheiro é o mais importante? Eu sempre dou aula de empreendedorismo, eu sempre falo para meus alunos, não. O importante é você ter uma boa ideia, né? Uma ideia que possa ter, em termos de mercado, né, um valor muito grande.
Porque existem hoje, no Brasil, que já existe há muito tempo, mas tem crescido muito no Brasil, fundos de investimento. Qual é o cenário que a gente vive ainda em São Carlos e estamos batalhando para mudar? Boas ideias de um lado, né, e recursos financeiros que vieram para o Brasil ou estão no Brasil, que querem encontrar boas oportunidades de negócio e não conseguem dialogar. Né? Então está um pesquisador com uma solução tecnológica de ponta, sem dinheiro. E, por outro lado, você está o agente de fomento, que são os fundos de investimento, procurando oportunidades. O que nós fizemos? Nós aproximamos esses empreendedores, nós estamos aproximando esses empreendedores ou pesquisadores dos mais diversas fontes de fundo de capital. Desde o seed capital, o capital semente, o capital anjo. Então a gente tem trabalhado isso como política pública e foi importantíssima uma parceria que a gente fez com a BVCAP, que é a Associação Brasileira de Fundos de Investimento. Né? Então essa ação está tendo resultados interessantes. Há um mês atrás a gente teve lá o Fundo Pitanga em São Carlos. É um fundo de 130 milhões buscando oportunidades para investimento. Né? Então isso tem sido bem bacana. Doutor na Empresa é uma parceria da Secretaria com o Departamento de Bioengenharia da USP em São Carlos, onde a gente está escrevendo propostas para o CNPq para pedir bolsas para pesquisadores auxiliarem na transferência tecnológica para as indústrias. Né? É uma parceria com o professor João Rolo, lá de São Carlos. Deixa eu tirar daqui e voltar lá para eu terminar. Eu vou terminar. Está quase no fim. Aqui eu posso pular tudo. Aqui vale a pena, só para exemplificar, esses são alguns parceiros nossos, né, como eu já falei, e eu vou citar 2 eventos. O primeiro, que foi esse encontro com a indústria de Private Equity, Venture Capital, que aconteceu em São Carlos. Se não tem a data aqui, eu também não estou lembrado. Acho que foi 20/5, 20/6, que foi inclusive junto com o lançamento do programa das EBTs. Foi 20/6. A gente levou fundos de investimento para conversar com os empreendedores ou futuros empreendedores. Levamos empresas que receberam fundos de investimento, que deram certo. Levamos empresas que receberam fundo que deu errado. Né? O papel do poder público é trazer a informação e possibilitar uma discussão a respeito de mais uma alternativa de surgir novas indústrias e tudo mais. Então isso a gente fez. E um exemplo bacana, talvez alguns de vocês conheçam, esse é um evento da IBM, voltado para a área de TI, aonde a IBM ela tem um programa que é gratuito, ela busca oportunidades na área de TI, aonde esses empreendedores, você não precisa ser uma pessoa jurídica, tá? Pode ser um grupo de estudantes da graduação, do mestrado, doutorado, que desenvolveram um software, uma alternativa de um software, alguma coisa assim, que vai apresentar para a IBM vai acolher essa ideia, né, vai discutir, vai acolher essa ideia e vai dar todo um suporte em termos de mão de obra da IBM, softwares da IBM, a rede de relacionamento comercial da IBM, né, e aqueles que tiverem interesses, também a possibilidade de receber aportes de fundo. Esse evento ele vai acontecer em São Carlos no próximo dia 29 de agosto. Tá? Inclusive convido vocês, quem tiver interesse, a gente manda o convite por e-mail. Na Universidade Federal, no Departamento de Ciências da Computação. O professor Ferrari é nosso parceiro lá. E ele visa exatamente isso. Né? Possibilitar essa aproximação entre empreendedores, nesse caso de TI, né? E desenvolvimento de novas alternativas, né? De novos produtos. Essa rodada de negócio, ela acontecia com a IBM, fazia tradicionalmente em 4 capitais. Né? A gente veio desde fevereiro, trabalhando com eles para trazer para o interior do estado. Mesma coisa o evento de Private Equity, muito comum nas capitais. Né? A gente também batalhou para trazer para a cidade de São Carlos. Então, esses são alguns exemplos do que a gente tem feito lá.
há bastante coisa a ser desenvolvida ainda, mas pelo menos há um caminho traçado, né? E eu acredito que nos próximos meses a gente vai conseguir já medir resultados e identificar se o caminho é realmente aquele. Caso não seja, a gente faz as devidas adequações. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Carlos. Eu queria pedir para quem quiser fazer perguntas, fazer por escrito, e passar para a mesa, né? O João pode recolher, tá certo? É só levantar a mão aí que ele pega. Enquanto ele faz isso e vocês fazem as perguntas por escrito, eu queria fazer uma pergunta para o professor Dutra e uma pergunta para o Antônio Carlos, né? Vou começar com o professor Dutra, se me permitir. Professor Dutra, quando eu voltei para Ribeirão, entrei na universidade, um dos primeiros contatos que eu tive foi com o senhor coordenando um projeto que era o Poltec, se eu não me engano o nome. Eu queria que o senhor contasse um pouco a história da tentativa de Ribeirão Preto desenvolver um pouco desenvolver um parque tecnológico, o senhor que participou aí dessa semente. Uma lembrança aí que eu até de vez em quando volto assim, mas quase que esqueci. Mas realmente nós implantamos aqui em Ribeirão Preto um Poltec, chamado Polo de Tecnologia. E a ideia desse Poltec era exatamente reunir a universidade, a indústria e a prefeitura, no sentido de ser que Ribeirão Preto fosse um polo de desenvolvimento de tecnologia. E isso progrediu. Nós tínhamos um escritório, tínhamos uma sala na seção comercial, nós tentamos fazer, ou fizemos, uma série de reuniões, eu lembro bem, com o pessoal da cana-de-açúcar, né? E Ribeirão Preto é a capital aí da cana-de-açúcar, e até alguns dos representantes deles estiveram conosco, e com essa ideia de realmente você transformar, quer dizer, aqui ser um polo de desenvolvimento de tecnologia. Mas acho que demorou mais ou menos uns 5 anos e depois foi desaparecendo. Não consegui. Tenho as lembranças, os documentos, os arquivos disso aí, o que aconteceu, mas realmente eu não tive sucesso, né? O governo, alguns dos governos da cidade aceitaram, discutiram conosco, participaram algumas vezes com a gente, mas não criou raiz. Nós não tivemos capacidade. E, aliás, eu acho que isso, nessa reunião aqui, como consequência disso, acho que é preciso a gente usar as experiências anteriores e ver como é que se dá esse passo. Então, eu estou vendo a parte de São Carlos, estou achando muito interessante que vocês estejam fazendo, estão tendo esse apoio da prefeitura e fazendo isso. Mas eu acho que a gente teria, de algum meio, quer dizer, envolver realmente a parte política, quer dizer, o prefeito, mas envolver a indústria, envolver a universidade. Quer dizer, eu sinto um pouco na Universidade de São Paulo, na coisa, uma certa reticência de você falar em trabalhar na comunidade, em misturar um pouco de política nisso, né? Mas eu falo assim, incrível que isso, quer dizer, a universidade fala assim, ensino, pesquisa, extensão de serviço à comunidade. Essa bandeira precisa ser levantada e carregada e fazer funcional. Não é possível você falar que você faz extensão de serviço à comunidade e depois você fica meio reticente. Não vou falar com ele porque está mexendo em dinheiro, você está sendo comprado, você está sendo isso e tal. Eu acho que tem que mudar isso. Tem que mudar. Eu acho que
cidade tem que ser esclarecida, a comunidade tem que ser esclarecida, mas a universidade tem que tomar uma outra atitude de facilitar esse encontro, de não ficar pensando, quer dizer, que isso aí você está fazendo. Eu trabalho em alimentos, quer dizer, por exemplo, é difícil você trabalhar com a Nestlé, né? Porque você vai falar assim, você está vendido para a Nestlé, você deve estar ganhando algum dinheiro para a Nestlé, né? Mas eu acho que esse respeito que merece a universidade, que merece a comunidade e tal, precisa estar acima desses aspectos que às vezes impedem o desenvolvimento dessa programação, e que é real, que é necessário. Você imagina, poxa, nós estamos trabalhando o dia inteiro na universidade, como mostrou o nosso amigo ali, quer dizer, quase, nós também ficamos assim, das 6 horas da manhã até as 6 horas do outro dia, né? Dormindo, pensando, comendo na universidade e pensando na universidade, mas você não ultrapassa essa barreira ou essa, vamos dizer, essa ideia que às vezes fica assim, você não pode falar com a universidade, com a empresa particular, com um negócio, com dinheiro, com não sei o que lá. Então esse é um pouco da minha experiência aí em relação ao Potec. Quer dizer, nós tentamos isso, fizemos, foi reconhecido, mas não teve segmento depois. Bom, eu vou fazer, então, muito obrigado, viu, professor Dutra. E eu vou fazer a pergunta para o Antônio Carlos. Você pulou alguns slides, e você falou que 250 empresas de base tecnológica surgiram desde que o projeto começou. Eu queria saber se algum outro tipo de resultado você tem, né, em termos de geração de renda, de emprego, de desenvolvimento econômico para a cidade, e se esses programas têm algum incentivo fiscal por parte do governo do estado ou da prefeitura para a instalação das empresas lá. Bom, primeiro em relação às 250 empresas de base tecnológica. O programa em si, né, que é o programa de fortalecimento, ele foi lançado para fortalecer essas 250 empresas. Então, elas já estão no território há anos, né? Elas vêm se instalando aí ao longo dos anos. O que acontece é que eu tenho 36 empresas dentro das incubadoras, né? E eu tenho outras 200 fora da incubadora. Pesquisas mostram o seguinte, que a taxa de mortalidade das empresas no estado de São Paulo, né, fonte Sebrae São Paulo, caiu de 33% nos 3 primeiros anos para 27%, que também não é um número muito animador, né? Agora, dentro de uma incubadora, a taxa de mortalidade cai para 6%. Então, daí esse pensamento da Prefeitura Municipal de criar um programa que leve um conjunto de produtos e serviços para esses 200 outras empresas de base tecnológicas que não estão no ambiente protegido de uma incubadora. Quais os benefícios disso para a cidade? Primeiro, geração de emprego. Quando você tem contato com essas empresas de base tecnológica, você, até pela característica da maioria delas, né, você não tem lá 1000 funcionários. Mas você tem 50, 10, 20, 30, mas que são profissionais que têm um valor agregado, seu salário é muito alto. Então é o engenheiro de produção que fez federal, faz um mestrado, e ele não vai buscar emprego em São Paulo. Ele pega aquele conhecimento dele, desenvolve um novo produto e se fixa na cidade. Esse se fixar na cidade, né, você está retendo ali o dinheiro, né, você está atraindo recursos. Outro fator importante, tá? Por exemplo, eu falei da MDOX. Eu acompanhei o processo de tomada de decisão da MDOX por escolher a cidade de São Carlos. Um dos fatores que ela leva em consideração é o fato de ter potenciais fornecedores, né, de serviços e produtos
no território. Então ela sabe que se precisar de determinado tipo de conhecimento específico, ela consegue ou achar aquele profissional para contratar, ou vai ter lá uma empresa que tem 2, 3 funcionários, né, mas que é uma empresa que está trabalhando com um produto altamente desenvolvido, né, com uma tecnologia de fronteira. Então, isso ajuda muito na realidade da cidade. Em relação a incentivos fiscais, a Prefeitura Municipal de São Carlos não trabalha com incentivos fiscais. Qual é o primeiro incentivo que toda semana alguém pede? Se alguém não pedir uma vez por semana, eu fico até preocupado. É pedir terreno. Né? Tem terreno? Não, não dá terreno. E aí, se você me permite, eu vou contar um caso que a gente viveu em São Carlos há mais de 12 anos atrás. Foi dado um terreno, mais de 30 hectares, para a Volks. Deu terreno, deu isenção de imposto, deu IPTU. O Ministério Público fez devolver tudo. A Volks precisou devolver 70% da área que ela ganhou e os outros 30% ela precisou comprar. Bom, a Volks foi embora? Não. A Volks acabou de anunciar 4 meses atrás que vai aumentar em 70% a parte de produção da Volks em São Carlos. Hoje a planta de São Carlos é a 3ª maior planta de motores da Volks. Com esse investimento vai passar a ser a 1ª maior planta de motores da Volks. Agora, por que ela ficou em São Carlos? Não é a questão do investimento, da isenção de IPTU e de terreno, ela tem... Eu acho que todo mundo quer ganhar um pouquinho, né? Mas ela tem um peso muito pequeno. Eu adotei uma seguinte política na secretaria. O empresário vem e pede um terreno. Lógico que a gente quer trazer a empresa e falar não é complicado, né? Não é um bom início de conversa. Mas o que eu me proponho com eles? Fala, tudo bem, olha, o terreno que você ganharia da prefeitura, ele ia custar 2 milhões, 1 milhão. Né? Aí a gente faz uma conta simples. Quanto isso representa do seu investimento? A gente começa a ver lá que o investimento representa de 3% a 6% do investimento. Aí eu pego, né, a gente leva um tempo fazer isso, o quanto ele gasta em pesquisa e desenvolvimento e o quanto custa pesquisa e desenvolvimento de produtos. E aí eu mostro para ele que estar perto da USP, perto da Federal, e ter a possibilidade de fazer pesquisa de fronteira, né, com convênios e parcerias a um custo muito menor, e isso não tem prazo, não é 5 anos, 3 anos, é valor agregado no produto dele, no mercado. Né? Aí ele vê que é muito mais do que os 3% ou 6%. Então é uma forma de mostrar que a cidade é atrativa. Nem toda briga a gente consegue ganhar. Né? Quando são empresas que têm sensibilidade à pesquisa e desenvolvimento, a cidade consegue dialogar de uma forma bem tranquila. Né? Agora, tipo um exemplo, nada contra a atividade, inclusive ela é importante. Mas se é uma empresa que é um abatedouro de frango, eu não tenho isenção de IPTU, eu não tenho isenção de ISS, eu não tenho isenção fiscais, fica um pouco mais difícil de eu competir. Sendo que eu tenho cidades vizinhas que têm essa prática e também é uma estratégia de cada território. Em termos de governo do Estado, existe um programa do governo do Estado, que é um programa dos parques tecnológicos. Então, empresas que estão dentro dos parques tecnológicos, eles têm alguns benefícios de ICMS. Então, depende da atividade, tem enquadramento. Então, a MDOCS que está dentro do Science Park tem benefício estadual, mas não é a prefeitura que dá. A prefeitura trabalhou para construir o parque, mas o benefício é do governo do Estado. As empresas que vão ser construídas dentro do DAMA, que é o parque tecnológico do DAMA, também, o governo do Estado. O que nós fazemos, que é bem próximo de isenção fiscal, é que você pode, por lei, cobrar de ISS de 5% a 2%. Abaixo de 2% é considerado irregular. Você está cometendo um crime contra os cofres do município. Então, o que a gente faz é dar isenção para todo mundo paga 2%. Então, essa, basicamente, é a nossa política.
Alô? Pronto. Obrigado, Antônio Carlos. Eu acho que eu vou primeiro começar, se o professor doutor me permitir, com o Antônio Carlos. Tem duas perguntas aqui que eu vou fazer em seguida, que eu acho que é mais adequado, né? O primeiro é do professor Bafa. A Secretaria de São Carlos tem verba própria para investimento em ciência e tecnologia? Qual o percentual do ICMS ou da receita da prefeitura para a secretaria? Essa é a primeira. E do professor Gilberto Abreu, que ele está, o site do encontro dia 29, queria que você passasse, é isso, né? E como proceder para se inscrever? Tá. Primeiro do recurso, né? Não existe uma dotação orçamentária, né? Como, por exemplo, educação, saúde, que obrigue um percentual do orçamento para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A nossa secretaria, né, que eu estou hoje, é mais uma secretaria meio. Então tem um orçamento lá, eu não posso reclamar, vocês falaram que eu reclamei, eu nego, né? Mas se encontrar o professor Barba, pode falar para ele aumentar um pouco, né? Eu não vou me incomodar de forma alguma. Mas como que a gente faz a maior parte das nossas ações? É se aproximando de parceiros. A gente tem um bom relacionamento com o Sebrae São Paulo e com o Sebrae Nacional. Esse programa que nós estamos lançando, ele foi discutido no Sebrae Nacional. O Sebrae Nacional tem a estratégia do Sebrae Nacional para apoiar a inovação e tecnologia é incubadora de empresas, que é uma boa estratégia. Mas a gente teve a oportunidade de discutir com eles e falar, olha, incubadora para nós não dá mais, a gente tem uma demanda um pouco maior. Se eu resolver assumir um compromisso com todo mundo que está fora da incubadora, o Sebrae atende? Então o Sebrae Nacional se comprometeu, né? A mesma conversa a gente teve com o Sebrae São Paulo, então é um grande parceiro. Hoje muita coisa acontece e a gente acredita que vai acontecer, o dinheiro vai sair do cofre do Sebrae. E assim vai. A BDI, que é a Agência Brasileira de Inovação, a gente vai batendo nas portas e pedindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não tem um dinheiro para realizar, mas a gente vai pedindo. Em relação ao evento da IBM, eu me comprometo a passar por e-mail o convite, vocês fazem a inscrição, né, online mesmo, direto com a IBM. O evento vai ser realizado no Departamento de Ciência da Computação da Federal, é aberto a todo mundo. Inclusive, eu tenho uma empresa, ou estou pensando em montar uma empresa da área de TI, posso? Pode também, né? Está sendo realizado em São Carlos, mas não existe uma fronteira. Até porque muitos parceiros falam, Tobias, a gente vai fazer em São Carlos, mas a gente gostaria que envolvesse uma micro-região, uma macro-região. Então, eu me comprometo, de repente até ponho de novo o slide. Nós conversei com o João aqui, nós vamos colocar no site do EA o link do evento, tá certo? Com os procedimentos de inscrição. Isso. É só acessar www.iea.rp.usp.br. Mas está todo mundo convidado, será um prazer recebê-los lá. O evento está previsto de manhã uma palestra da IBM e à tarde a IBM vai conversar com aqueles empreendedores ou futuros empreendedores que têm uma solução e quer apresentar essa solução para eles. Então é uma ação já bem bacana mesmo, bem direcionada, onde a gente espera um resultado prático, né, em termos de investimento, de parceria com as empresas. O senhor quer comentar a resposta dele? Eu acho que esse microfone deve estar funcionando. Não, eu gostaria, em primeiro lugar, de congratular-me com vocês aí de São Carlos, que é um belíssimo trabalho que vocês estão desenvolvendo e que me parece que teve bastante início através do próprio prefeito, né, que tomou a iniciativa, criou essas coisas. Mas eu queria saber, no desenvolvimento desse trabalho que vocês estão realizando, e que parece que é bastante grande e produtivo, como é que está sendo feita a relação com as universidades? Quer dizer, eu acho que esse é um aspecto importante que eu sinto aqui em Ribeirão Preto, que eu já falei um pouco da Universidade de São Paulo, uma certa relutância de você começar a misturar
ciência, tecnologia, e pesquisa, e comunidade, e economia, etc. Eu gostaria de ouvir a experiência de vocês nesse sentido. Acho que a primeira coisa que é importante ser dita, né, aí está no contexto da resposta, não tem problema. São Carlos, se eu posso usar a palavra privilégio, né, para esse momento eleitoral, tudo a gente não sabe o que pode falar. Mas, historicamente, o que eu posso relatar? São Carlos teve como prefeito, por 2 anos, o ex-reitor, professor Newton Lima, que foi reitor da UFSCar. Saiu o Newton Lima, que era reitor, entrou Oswaldo Barba, que também foi reitor da Universidade Federal. Então, isso responde um pouco da questão de aproximar, né? Então, o Newton, que hoje é deputado federal, foi prefeito por 8 anos. Saiu o Newton, entra o Barba, uma outra pessoa também da academia. Isso facilitou o diálogo nesses últimos 12 anos, né? Por eles conhecerem o diálogo. Outra coisa que também eu acredito que deve ter auxiliado, muitos dos secretários ou foram ou são professores universitários. Eu sou professor universitário há 12 anos, o secretário, não o meu antecessor, o outro, também era professor da USP. Isso cria, digamos assim, você sabe que porta bater. Né? A partir daí, é relacionamento, é ouvir, é estar disposto a construir um projeto conjunto. No nosso caso, a gente tem um bom relacionamento com alguns departamentos da USP e da Federal. Né? Por exemplo, no nosso programa específico de empresa de base tecnológica. Por exemplo, dentro da Federal tem um grande parceiro, que é o professor Ferrari, que é do Departamento de Ciência da Computação. Ele tinha uma pesquisa que era voltada para a área, sentamos, vamos construir um projeto junto, deu certo. Né? Então, conseguimos alinhar uma única linguagem, e era interessante para os mestrandos dele, era interessante para o doutorando. Na USP, a gente tem 2 parceiros fortes, que é o professor Rolo, da Bioengenharia, o professor Edmundo, que também trabalha com o assunto. Então, não dá para fechar com todas as áreas. Né? E também um outro fator que ajuda é que a nossa vocação é ciência e tecnologia. Eu costumo dizer que o meu trabalho é vender a cidade, no sentido mais positivo. Então, uma empresa quer vir para a cidade, ela quer saber o que os departamentos fazem. O que vem sendo pesquisado em termos de fontes de energia alternativa na cidade de São Carlos. Se eu não tiver um bom relacionamento com o departamento, ele não me passa de amanhã, em 2 dias, aquilo que ele está fazendo. Né? Então a gente já foi criando ao longo dos anos, foi criando esse relacionamento. Nem sempre é fácil. Também tem uma universidade particular que é a Unicep, que é a faculdade que eu dou aula, tal, que também tem um bom relacionamento, tem vários doutores. Mas a gente tem lá nossos problemas. Né? Mas eu acho que criou-se um bom caminho. Criou-se um bom caminho que pode ser melhorado, sim, e existe até uma cobrança de ambas as partes para que ele melhore. Alô, pronto. Vamos a uma outra pergunta, de Nilson Roveri, passar para o professor Dutra. A Secretaria de Ciência e Tecnologia de São Carlos está ancorada na massa crítica das universidades em ciência, tecnologia da informação. Qual a massa crítica das universidades de Ribeirão e qual poderia ser o foco dos projetos para Ribeirão Preto? Eu acho muito interessante essa pergunta ou esse assunto. Realmente, qual tem sido, enquanto São Carlos está na parte de engenharia, de tecnologia, está fazendo, eu acho que nós aqui seríamos o centro de saúde. Quer dizer, a universidade veio para cá, veio através da Faculdade de Medicina, no início, e implantou um ensino de excelência na área de saúde. Agora, eu estou dizendo, eu encontro uma certa dificuldade
no posicionamento da universidade nesse relacionamento com a comunidade e com a saúde especificamente. Eu faço parte do conselho da FAEPA, Fundação de Amparo, Ensino e Pesquisa do Hospital das Clínicas, e numa das últimas reuniões desse conselho, isso faz mais ou menos aí uns 3 ou 4, 5 meses, nós estávamos no auge, e ainda continua com um pouco, da epidemia da dengue aqui em Ribeirão Preto. Eu falei, puxa, incrível, quer dizer, Ribeirão Preto, com faculdade de medicina, com 3 faculdades de medicina, né? Com essa cidade, com essa potencialidade, com esse tudo, nós não conseguimos tomar uma atitude de acabar com a dengue na cidade de Ribeirão Preto, né? Quer dizer, eu achava e acho incrível, quer dizer, e nessa reunião da fundação eu falei, poxa, mas o que está acontecendo aí? Por que nós, quer dizer, não estamos participando ativamente na solução desse problema? Você tinha que dar um exemplo como universidade, como faculdade de medicina, como medicina preventiva, etc. Mas não tive nenhuma repercussão dentro. A dificuldade de contato com a prefeitura, isso e aquilo, etc. E nós não participamos desse problema. Quer dizer, nós somos espectadores. Quando eu falei, devia ser a liderança, né, da cidade na solução de um problema médico. Precisa todo mundo ser convocado, todo mundo trabalhar junto. Mas por isso também eu estou perguntando isso de vocês estão tendo essa facilidade, talvez pelo envolvimento do pessoal na parte política também, considerando isso uma coisa normal. E nós, muitas vezes, temos essa dificuldade, então, de ter essa comunicação, não sei quem que está dificultando abrir a janela aí, né? Nós temos um representante da nossa política aqui, e eu acho que a gente realmente ia ser uma boa oportunidade para nos procurarmos esse contato. O Gilberto está aí na política e tal, não sei se pode fazer com comentários. Eu realmente procurei, em alguma dessas atitudes, eu fui lá falar com o vereador, fui lá falar com o prefeito, quis vender essa ideia do Conselho de Ciência e Tecnologia, formou isso aí, mas não teve nem muito apoio do ponto de vista da cidade, da comunidade política e também da comunidade universitária, né? Então, acho que seria isso. Obrigado. Só se o professor Gilberto me permitir uma correção, tem um outro candidato a prefeito aqui, que é o Emílio Scoveri, que foi quem fez a pergunta. Eu não sei se tem mais alguém, ou vereadores, que não me passaram o nome. Então, são esses dois, tá bom? Bom, eu queria fazer já que nós estamos falando da cidade, da universidade, né, eu vou deixar a pergunta do Antônio para o fim e vou passar a pergunta da Gessiane. Ela já saiu, mas eu vou ler a pergunta dela. Qual é a sugestão do poder público? Eu vou passar a pergunta para os dois. Eu acho que eu gostaria que vocês comentassem, porque não é dirigido a nenhum. Qual é a sugestão para o poder público de Ribeirão para tomar sua política de atração de empresas e promoção do desenvolvimento econômico mais efetiva? O que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto devia fazer para mudar o perfil econômico e tecnológico de forma a alcançar melhores resultados? Por conta do poder público da Prefeitura, o que vocês acham que poderia ser feito para Ribeirão Preto? Eu vou começar a dizer, é difícil, né? Um que eu não me sinto muito à vontade, e outro, eu não conheço o território com muita propriedade para poder opinar, né?
A gente teria que ter aí um mínimo de informação para não ser leviano. Até porque, eu vou pegar aquilo que o professor disse, cada cidade é uma realidade, né? E aí não é uma realidade de indivíduo, é a questão da vocação de Ribeirão, ou quais são as vocações, e de que melhor maneira esse arranjo pode ser organizado. Em relação à vocação, e me perguntam muito isso em São Carlos, né? Se a gente tem o objetivo de mudar a vocação da cidade. Eu sempre respondo que não. Né? São Carlos quer se transformar em um polo de serviços? Não. A gente tem lutado para trazer as mais diversas áreas de negócio. Então tem indústria, agronegócio, serviço, né? Então acho que o que eu poderia dizer também para Ribeirão, acho que é isso. Você focar muito nos dias de hoje é uma estratégia perigosa. Você tem que diversificar ao máximo e dar uma atenção para aquilo que é a sua vocação. Né? Eu costumo brincar, em São Carlos não tem mar. E não terá, pelo menos nos próximos anos, espero. Então a gente não pode querer trabalhar turismo de lazer. Eu tenho que trabalhar turismo de negócio e educação, que é o turismo que eu tenho. Então acho que vocação, identificar a vocação é algo fundamental. Né? Acho que é. Não sei bem como é que especificamente a gente podia responder essa pergunta. Mas para mim não há dúvida, quer dizer, se tiver alguma vocação em Ribeirão Preto, é a área de saúde. Quer dizer, o Ribeirão Preto ficou realmente marcada e é marcada pela área de saúde. Então, essa área de tecnologia até que vocês têm lá, exatamente aqui Ribeirão Preto não tem, quer dizer, nossas faculdades de engenharia, de tecnologia, sei lá, de fim, e tal, não teria muito. Mas por outro lado, a capital, diz que do agronegócio. E Ribeirão, então a nossa abertura, eu acho que é muito grande, a potencialidade é enorme, né? Não tem assim... Tem uns polos, vamos dizer, que eu acho que é o polo de saúde, o polo de ensino. Quer dizer, eu falo, o Ribeirão Preto tem duas coisas. A parte de ensino, de educação, que eu acho que é tremendamente importante. E eu fico preocupado assim, com a educação no Brasil. Né? Eu sou professor, né? Sou aposentado, sou professor sênior. Né? Um nome até que eu criei aí para... a muito custo na Universidade de São Paulo, daqueles indivíduos, vamos dizer, daqueles velhinhos assim, que estão aposentados aos 70 anos e falam, eu vou para casa e pendurar a chuteira. E eu não consigo ficar em casa, né? Levanto minhas chuteiras e fico aí brigando. Então, em Ribeirão Preto, quer dizer, você tem esse polo e tem essa parte de educação, e essa parte de educação que me preocupa, a nossa educação superior é muito copiadora. Ela não inventa as coisas, não é estimulada a inventar. Eu falo assim, nós exportamos o minério de ferro e compramos o automóvel do japonês, do coreano, da China, né? Além da Europa e dos Estados Unidos. E eu falo assim, eu sou professor da área de alimentação e nutrição, e a base disso é bioquímica, fisiologia, fisiopatologia, etc. E nas minhas aulas, eu dou as aulas assim, e tenho os 80 alunos lá, e o pessoal copia. O doutor Luz falou isso assim. Bom, depois, você dá aula, e eu mesmo, como professor, eu pergunto nas minhas provas se ele sabe o que eu falei, não se ele sabe a matéria. Né? Tanto é que alguns fazem uma apostila e até vendem a apostila, porque no outro ano o doutor Luz vai falar a mesma coisa e eu vou ser aprovado ou não naquelas coisas que ele falou. E eu falei, e eu dei aula nos Estados Unidos, na Europa, etc. Você faz uma meia hora de preleção, depois tem 1 ou 2 horas depois, você fala, mas professor, será que não pode ser assim?
por que não é diferente? Por que não é isso? Por que não é aquilo? Ele não me pergunta assim, aquilo, esperando o que falar, mas o ensino é um ensino provocativo. Provocativo. Não quero saber se você sabe o que eu disse, mas o assunto que eu disse, você tem que estar preparado para responder, e você tem que estar preparado para questionar, para encontrar um caminho novo. Então eu falo, se nós não ficarmos assim, nós continuamos fazendo isso. Bom, então, nesse sentido, aqui, eu estou dizendo, você tem realmente a parte de educação muito forte. Educação, ensino superior, quer dizer, você tem todas as chances de aumentar esse intercâmbio da universidade com a comunidade, mas numa visão assim a medicina, eu falo de saúde, quer dizer, você tem a obrigação de falar de saúde, tem a obrigação de resolver os problemas daqui, de ser ensinado e de aprender. Eu falo um pouco assim também, que na parte de ensino, eu comecei a faculdade de medicina daqui, depois eu comecei a faculdade de medicina de Botucatu, participei do começo da faculdade de medicina da PUC de Campinas, daqui da UNAERP, né? E eu falava, você tinha assim, na escola você tem que não só ensinar, mas precisa muito aprender. Aprender a aprender e se tornar um aprendiz contínuo. Né? Eu fico com medo assim da coisa, quer dizer, o senhor foi meu professor, o senhor falou essa coisa assim e tal, ele sabe aquilo que eu falei. Puxa, mas eu falei isso há 20 anos, e o que está acontecendo com esse negócio aí? Como é que é? Como é que deve ser diferente? Né? Então, eu acho que isso, a vocação, a ciência, a tecnologia, o que você pode fazer, e eu concordo plenamente, quer dizer que deve ser amplo, deve ser aberto, como vocês estão fazendo aberto. Agora, tem algumas particularidades por causa do tipo da universidade, da coisa. Vocês têm a parte de tecnologia, nós temos uma parte de medicina e tal. E aí seria razoável que até a parte de indústria fosse desenvolvida nesse campo. Quer dizer, como é que nós podemos, a cidade de Ribeirão Preto pode absorver ou ser a capital da parte disso no Brasil, né? Que seria uma meta da gente, a meta da universidade. Você está procurando, você está fazendo, você está descobrindo, você está aplicando. Mas realmente, quer dizer, com uma vontade, com uma independência, com uma formação provocativa, estimulante você fazer essas coisas e não, às vezes, reticente. Você quer fazer uma coisa nova, bom, mas eu preciso do apoio, sei lá, até dos políticos, o apoio da indústria, disso, daquilo. Isso não é bem da universidade, né? Mas eu queria que fosse. Obrigado, professor Dutra. Tem mais duas perguntas, eu vou encerrar a menos que alguém já tenha escrito aí as perguntas. Então vamos ficar com essas duas. E pedir desculpa para a parte das perguntas serem escritas, né? É a primeira vez que isso acontece nos debates aqui do IEA. Foi um cuidado que nós tomamos, porque não estão todos os candidatos a prefeito aqui, então a gente evitou abrir o microfone por conta disso. Tá bom? Bom, eu queria agradecer aos candidatos que compareceram aqui, tá certo? Todos eles foram convidados. O Antônio, ele não põe sobrenome. Uma das principais dificuldades das empresas nascentes de pesquisa e desenvolvimento, como pesquisa e desenvolvimento, são os encargos financeiros. São Carlos tem algum paradigma de atração que minimizaria esse encargo? Tem alguma política de atração que minimizaria esse encargo? Você já comentou alguma, né? Se quiser comentar mais um pouco. Olha, Antônio, bom, para todo mundo de uma forma geral. Eu não sei se os encargos financeiros, eles são os problemas para quem está iniciando. Depois que você iniciar e conseguir ficar uma empresa de médio porte, vai continuar sendo um problema. A hora que você for uma grande empresa, vai continuar sendo um problema.
Então, na verdade, eu particularmente, o que eu poderia dizer, de forma bem objetiva, tem se feito muitas discussões sobre a necessidade de você rever a questão tributária no Brasil. Então, não vamos discutir isso. E na esfera municipal, não cabe ao secretário também discutir isso. O que eu posso dizer em termos de dados, né? Primeiro, a maioria das empresas no Brasil, e aí você tem várias fontes, Fiesp, Firjan, Sebrae, Ministério de Ciência da Indústria, ela não quebra pela questão tributária, né? Ela vai à falência por falta de gerenciamento de fluxo de caixa. São coisas diferentes, né? É aquela famosa história, você ganha 3 mil por mês, gasta 4.500 no cartão de crédito. Daqueles 27% que eu falei para vocês, algo em torno de 30% a 35% quebram por falta de fluxo de caixa. Então isso é uma coisa. Outra coisa que é importante, né? Planejamento. A empresa, antes de começar, faça um plano de negócio, faça um business plan. Né? Estude a viabilidade mercadológica, estude a viabilidade dela em termos financeiros. Porque quando você faz o planejamento, você vai por lá. Eu vou vender meu produto por X, quais são meus encargos? O que eu pago de imposto? O que está dentro de uma folha de pagamento? O seu concorrente, se ele já está estabelecido no mercado, ele muitas vezes, ele sobreviveu, cresceu, está ganhando muito dinheiro, está tendo lucro e está pagando imposto, né? Então, sim, concordo que é necessário uma revisão em termos de tributação, mas não considero o grande entrave para o início, né? E também várias entidades apontam nesse sentido. Então, acho que você tem que ter um planejamento, conhecer o mercado que você vai entrar, conhecer as dificuldades, se preparar para aquilo, né? Essa é a visão que a gente trabalha com nossos empreendedores. Você tem que planejar, pesquisar e avaliar se é o momento ou não. Se aquele retorno financeiro é o suficiente ou não, né? Se você for ficar reclamando de imposto, eu falo muito para os meus alunos, né, pro pessoal, aparece aquele cara do desenho animado, ó céus, ó dia, ó lua, não dá. A gente não consegue municipalmente resolver. É pesado, né? Eu tenho uma empresa, eu pago, acho que é 14% de imposto. Gostaria de não pagar, mas eu pago, né? E a empresa está lá, vai bem, tudo bem. Alô, obrigado, Antônio Carlos. Vamos para a última pergunta. Sendo Ribeirão marcada por uma área de saúde, e como a USP também tem um curso de informática biomédica, queria que vocês comentassem se a tecnologia da informação ligada à saúde não podia ser uma área que poderia ser incentivada aqui. Eu queria falar para a Jéssica que a ACI já tem um núcleo de tecnologia da informação bastante forte aqui em Ribeirão, viu? Eu queria passar para vocês, se alguém quer comentar alguma coisa. Eu não tenho muito o que comentar, a não ser realmente esse fato que essa é uma área forte na medicina, inclusive no Hospital das Clínicas. Tem um grupo bastante, tecnologia da informação, bastante ativo e que vem trabalhando há bastante tempo. E é um pessoal novo, entusiasmado. Eu acho que nós somos uma liderança nessa área. Comentar rapidamente, não tenho o cenário Ribeirão, mas eu posso falar um pouco do São Paulo capital. Sou formado em administração, sou da Associação Brasileira de Administradores, sou um dos diretores da Associação Brasileira de Administradores. E a área que mais cresce hoje, São Paulo capital, é a administração hospitalar, né? E junto com a administração hospitalar, um conjunto de softwares, sistemas que podem e devem ser desenvolvidos para você melhorar o processo de gestão. Vou dar um exemplo bem simples. Eu andei, não é avaliando, eu andei conhecendo um software, né, numa última visita que eu fui em São Paulo, onde que o software conseguiu rastrear um conjunto de procedimentos cirúrgicos e procedimentos simples, de pronto-socorro até um curativo, onde hoje eles conseguem responder com exatidão
quanto custa para dar 5 pontos na cabeça do moleque lá que fez arte e rachou a cabeça. Né? Isso é importante. Né? Para um segmento que é vital para o país, que é a área de saúde, você tem muito hospital tomando decisão gerencial sem uma base confiável para tomada de decisão. Né? Então, acho que é um segmento que pode crescer bastante, né? E não só para a área de gestão, mas também as outras interfaces que é possível ser feito a partir desse desenvolvimento. Né? É uma área que vem crescendo muito. Hospitais como o Albert Einstein, a Beneficência Portuguesa, entre outros, há aproximadamente 6 anos, 5 anos, têm modificado seus modelos de gestão para uma gestão mais competitiva. Então, eu acho que é um segmento que tem crescido muito e vocês podem acompanhar esse crescimento. Bom, eu vou encerrar, fazer os agradecimentos, né? Esse último assunto, eu queria dizer que a Universidade de São Paulo, esse ano, começou a reabriu os cursos de mestrado profissional, que são cursos de ciências aplicadas aos profissionais de mercado, né? Para quem está no mercado, é uma tentativa de levar a ciência para a sociedade. Foi aberto um curso no Hemocentro e um outro curso com a Faculdade de Medicina, junto com a FEA, que é um curso de organizações de saúde, tá certo? Queria agradecer ao Antônio Carlos. Eu fiquei bastante surpreso até com as ações que São Carlos, que a Prefeitura Municipal de São Carlos, articulada com o governo do Estado, articulada com a sociedade civil, articulada com as universidades, estão realizando em prol do desenvolvimento regional, territorial, como o Antônio Carlos gosta de falar. Não sabia que eram tantas essas ações. Me deixou preocupado com o Ribeirão Preto, né? Eu que sou nascido aqui, o caminho que a cidade precisa percorrer para construir esses instrumentos que São Carlos construiu, né? Talvez o que eu carregue desse seminário seja isso, né? Eu não sei, acho que os dois representantes da classe política, o Roveri e o professor Gilberto Abreu, né, essa questão de levar essa diferença entre as práticas e a estrutura administrativa e de gestão para lidar com a ciência e tecnologia, aproveitando o que é produzido dentro das universidades, que São Carlos mostrou aqui. Isso foi uma surpresa e mostra o quanto Ribeirão precisa caminhar e precisa... entendendo também o que o professor Dutra disse da resistência da universidade em estar indo para a sociedade, né? Que é um outro ponto que eu particularmente vejo muito bem aqui. Queria agradecer ao professor Dutra, dizer para ele que a última vez que eu o vi foi numa congregação da medicina que estava discutindo o mestrado profissional, que o senhor estava lá, tinha conversado sobre isso, né? Muito das coisas que o senhor falou aqui. E a minha admiração para o senhor cresce cada vez mais, porque eu vejo que o senhor não pendurou a chuteira mesmo, né? Tá com os temas que a sociedade precisa discutir, tá certo? Com posições bastante modernas, né? No sentido, avançadas, no sentido de levar a sociedade para frente. E aí eu faço o agradecimento do IEA. Queria agradecer ao professor Bafa, que ele tinha um compromisso, por isso que eu fiquei aqui no lugar dele, mas ele ficou até o fim. Deve ter gostado da palestra, tá certo? E agradecer a presença de todos vocês e a paciência, dizer que esse seminário foi gravado e vai estar disponível no site do IEA de Ribeirão Preto, que é www.iea.rp.usp.br. Tá bom? Tem um coffee break para todo mundo agora ali fora. Obrigado.